Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 15 de maio de 2025, é quinta-feira e todas as quintas são dias regidos por Júpiter. Ele é conhecido como nosso grande benéfico. Ele é o maior astro, ele vai representar essas grandes bênçãos, grandes sortes, apoios, como a gente lida com a espiritualidade, com a prosperidade, com leis, com justiça. Então, você tem Júpiter em algum ponto do seu mapa que pode ser muito expansivo, muito fértil, tá? Nem sempre, quando a gente não tem ele consciente, pode ser que ele se expresse da melhor forma, da melhor maneira. Júpiter, no sentido negativo, ele pode falar de um exagero, ele pode falar sobre uma insatisfação. Então, até pensando no Júpiter que está no céu de agora, Júpiter está em Gêmeos. Então, às vezes, é um excesso de pensamento, um excesso de informações que a gente não sabe o que fazer. Então, em cada mapa acaba sendo muito específico. Então, olhar aonde o signo que você tem em Júpiter, os aspectos que faz, a casa que faz. A casa que Júpiter se sente mais alegre é a casa 11, que é a casa dos grupos, dos amigos, dos projetos, dos apoios. Antigamente, essa casa era conhecida como a casa dos bons espíritos. Então, vai falar dessas bênçãos que caem do céu mesmo, né? Que a gente recebe de alguma forma. Também vejo muito relacionado com essa questão de networking, de conexões, sabe? De rede de contatos. Então, traz muita sorte, traz muita prosperidade quem tem Júpiter ali, dois signos antes do ascendente, tá? Então, lembrando que no nosso mapa a gente tem todos os signos, a gente tem 12 casas. Se você tem interesse em entender mais sobre o seu mapa, eu faço leitura de mapa natal e também de previsões astrológicas, tá? Voltando para o céu do dia, Júpiter vai continuar no signo de Gêmeos até 9 de junho, quando vai ingressar no signo de Câncer. Então, Júpiter tem um trânsito de cerca de um ano em cada signo. Cada 12 anos, então, ele atravessa todos os signos. Então, se você tem Júpiter em Gêmeos, você está tendo o seu retorno de Júpiter. Se você tem Júpiter em Câncer, logo você vai ter o seu retorno também de Júpiter, que tende a ser um período muito benéfico, de sorte, de bênçãos, de aprendizados, tá? Também pode ser bom se Júpiter está no seu signo ascendente, ou às vezes toca algum astro no seu mapa, isso também tende a se expandir, tá? Lembrando que também sempre depende do que a gente está fazendo, porque previsão astrológica é igual previsão do tempo, tá? Então pensa que está passando um fertilizante ali pelo seu pedacinho de terra. Se você não está plantando nada, é muito difícil você colher algo, né? Então o Júpiter ele é conhecido muito por ser esse princípio fertilizador. Então, se você não está plantando nada, é muito difícil que isso prospere do nada, tá? Apesar de Júpiter ser conhecido muitas vezes por trazer uns milagres mesmo, né? Mas o quanto é importante a gente que acompanha a astrologia, então no dia a dia e tudo, o quanto é importante a gente se preparar para esses bons momentos, tá? Então, olhar para isso. Então, olhar ali para onde você tem Gêmeos no seu mapa, onde você tem Câncer, que são áreas ali que tendem a se expandir. Como que eu posso me expandir da melhor forma nessa casa que ele está atravessando, tá? Muitas vezes se conectando espiritualmente com os temas dessa casa, com a sua verdade, com algo maior, sabe? Júpiter ele vai falar sobre leis, vai falar sobre justiça, vai falar sobre educação, vai falar sobre espiritualidade, tá? Então trata todos esses temas. Por estar no signo de Gêmeos, representa muito essas ideias, pensamentos, linguagens, comunicação. Gêmeos também é um signo de ar, então ele é muito mental, então também é uma expansão que vem através da ciência, através do entendimento da mente, tá? E pensando nesse trânsito de Júpiter em Gêmeos, às vezes ele pode trazer muitos caminhos, muitas possibilidades. Ele é conhecido por ser um signo dual que vê todos os caminhos. Então, às vezes, o que acontece é que a gente pode estar tendo essa dificuldade de escolha, de tomada de decisão, de foco, de confiar em um caminho só, sabe? Porque tem muitas possibilidades. Às vezes a gente tá sendo estimulada mentalmente, assim, por muitos caminhos, e às vezes é difícil aí focar a mente, tá? Então, a gente segue nessa alunação taurina, que teve o seu ápice ali na lua cheia, a gente ainda está colhendo esses frutos dessa lua cheia, que vão reverberar até a próxima alunação, até o dia 27. Então, lembrando que a lua cheia em escorpião evidencia essas questões emocionais no micro, a gente pode pensar nessas questões emocionais
mais densas, a gente lidando com medos, com perdas, com compulsões, com a morte, sabe? Essa necessidade muitas vezes de se entregar emocionalmente, dependência emocional, tá? Pode ter questões assim da gente principalmente ter que lidar com essa perda. Então, às vezes tem emoções, tem padrões de comportamento que precisam morrer, que precisam ser finalizados. Às vezes eles já morreram, já. Só que a gente ainda está apegada a eles, né? Escorpião é um signo fixo, então se apega muito, tem muitas vezes esse medo de não estar no controle, mesmo que às vezes seja bom, seja uma mudança para algo melhor, tá? Então a gente segue nessa alunação taurina, que é esse ciclo de aproximadamente um mês da Lua, que se deu do encontro da Lua com o Sol, Lua nova. Então, a gente pode ver muito dessas questões de vícios, de investigação, até esses assuntos de investigação de fraude, de desvios, tem tudo, de medicamentos, tem tudo a ver com o signo de escorpião, tá? Que estão vindo à tona. 5h54, a Lua, que ainda está em Sagitário, ela fez uma oposição com Júpiter em Gêmeos. Júpiter, que é o regente de Sagitário, é o regente do dia. Então, pode ter sido um momento que você tomou consciência de tudo que eu falei ali quando eu estava falando de Júpiter em Gêmeos, sabe? Às vezes, assim, ai, muitas ideias, muitos caminhos, não sei no que focar, não sei como organizar isso. Às vezes, só acumulando conhecimento, né? Então, perceber como que a gente pode ter um filtro melhor para essas informações. Isso realmente é relevante para mim nesse momento? Eu preciso disso? Que tipo de informação que eu preciso agora? Ou será que esse é o melhor tipo de descanso, né? Pensando muitas vezes que a gente fica rodando notícias, rodando feed nas redes sociais. Será que esse é o melhor tipo de descanso que eu posso fornecer para minha mente agora, tá? Então, acho que traz reflexões nesse sentido. A Lua em Sagitário, ela traz muitas essas questões de fé, de como a gente essa verdade que a gente incorpora na nossa vida. Então, às vezes, podem ter crenças, né? Como a lua cheia, ela mostra questões que estavam ocultas, às vezes tem crenças, sei lá, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre o seu corpo, sobre trabalho, sobre comunicação, que já não fazem mais sentido. Então, pode ser um momento assim que você sente que precisa mudar também, tá? Na próxima alunação, a alunação geminiana, a lua cheia ela vai ser em Sagitário, tá? Então já vai percebendo esses temas que daqui um mês isso vai ser mais forte com a oposição do Sol, porque o Sol ele ilumina, ele joga essa luz, tá? Que mais que eu posso falar? Acho que é isso. Então pode ter vindo muito dessas informações ainda tá reverberando na nossa mente, tá? Então, às vezes, até uma angústia, assim, essa insatisfação de não dar conta de tudo, de todas essas informações. 15h29, a Lua em Sagitário, ainda em Sagitário, ela vai fazer uma quadratura com Saturno em Peixes. A quadratura já é um aspecto que nos traz uma necessidade de ação, porque tem uma qualidade de Marte. Então, assim, tem uma parte de nós que quer se sentir conectada com o propósito, e tem uma parte de nós que sente que precisa estruturar os seus limites, principalmente emocionais, espirituais, tá? Uma parte de nossa mais voltada para as nossas necessidades ali, corporais, emocionais, e outra parte mais pensando no futuro, no que eu vou colher no futuro, planos para o futuro. Então, esse momento, às vezes, pode ser visto como uma certa restrição, um certo cansaço, uma certa lentidão, né? Porque Saturno é o último planeta visível olho nu, então vai falar quando as coisas se arrastam assim, sabe? Então, essa sensação de bloqueio. Então, às vezes podem vir essas questões, mas eu vejo que é um bom momento para a gente, ali próximo desse horário, 15h29, refletir profundamente. Para onde eu estou indo? Eu estou me expandindo aqui por algum propósito? Ou só estou seguindo o fluxo, sabe? Não estou pensando, não estou refletindo, não estou mirando algo, tá? Que entra aquilo que eu falei, de muitas vezes a gente está acumulando muitas ideias que não estão nos servindo para nada no momento. Às vezes você está com um problema no trabalho e você fica lendo um monte de informações que não tem nada a ver com isso, entende? Em vez de, às vezes, procurar alguém que seja especialista nisso, nessa questão, tá?
16:58, então a Lua vai sair do signo de Sagitário e vai ingressar no signo de Capricórnio, agora sendo regida pelo Saturno em Peixes. Então, Capricórnio é um signo de terra cardinal, a gente associa ele à cabra. Na mitologia, é uma cabra com rabo de peixe, que adquire peixe, muitas vezes associado com o deus Pan, que é o deus dos bosques, da vida selvagem. No momento que ele está fugindo do monstro Tifão, ele pula no rio para fugir desse monstro e ele adquire essa cauda de peixe. Então, Capricórnio, muitas vezes, ele tá ligado a essa vida simples, mas tem um fundo espiritual também da cauda de peixe, às vezes um fundo mais inconsciente que tá sendo regido ali, que às vezes nem ele enxerga, tá? Então, a gente pode se voltar para as questões materiais, terrenas, para o que a gente quer construir através da matéria. A lua ela vai falar sobre o nosso corpo, as nossas emoções, e ela fica em casa, ela se sente no seu lar quando ela está no signo de Câncer. O signo de Capricórnio é um signo que se opõe ao signo de Câncer. Então, às vezes, é lidar com essas faltas, essas carências, culpas, medos, limites, tá? Às vezes a gente lida com as emoções de uma forma muito seca, muito através do trabalho, da responsabilidade, do dever, sabe? Mas muitas vezes ajuda, pensando no trânsito da lua em Capricórnio, nos ajuda a agir, né, dessa forma mais prática mesmo, tá? Então, depois ali dessas quase 17 horas, pode ser mais fácil para fluir nessas questões práticas, porque a lua em Sagitário ela tem mais essa tendência à mutabilidade, ainda mais sendo regida por Júpiter em Gêmeos, então a gente pode ficar muito inquieta, então pode trazer essa dificuldade de foco, tá? Então, às vezes, algumas reflexões nesse ingresso da Lua em Capricórnio, pensando que ela está ainda reverberando essa lua cheia, às vezes é perceber se você não está muito rígida, se você não está se responsabilizando por questões além de você mesma, sabe? Se você não está se sobrecarregando, se cobrando demais. Capricórnio vai reger pela regência de Saturno, rege todos os ossos, mas principalmente os joelhos. Então, às vezes, aquilo que a gente está sustentando demais, né? Às vezes a gente está querendo sustentar pessoas que, na verdade, a gente devia estar ensinando. Quer dizer, não necessariamente a gente não tem necessidade de ensinar, mas que elas deveriam estar aprendendo sobre autorresponsabilidade, sobre autonomia. E às vezes você está ajudando alguém, na verdade, você não está ajudando. Você está impedindo ela de aprender sozinha, sabe? Então, às vezes você está cansada porque tem pessoas ali que não estão fazendo o seu próprio trabalho. Então, pensar nisso, nessa lua cheia em Capricórnio. 19:55 a Lua em Capricórnio vai fazer um Netuno, vai fazer uma quadratura com Netuno em Áries. Então, eu penso que pode ser um bom momento ali para refletir sobre os nossos sonhos. Netuno traz esse ar muito envolvido com questões espirituais, artísticas, criativas. É uma tensão, mas eu vejo que pode ter essa vontade, assim, de se dissolver no todo, de se conectar com algo maior. Então, às vezes, ai, ver um filme, ouvir um álbum de música, algo que você sinta mais, conecte mais com esse sentir e também visualizar onde você quer chegar, sabe? Perdão. Então, pode ter uma certa confusão, uma certa dispersão emocional nesse horário. Então, seria melhor a gente fazer atividades mais voltadas para isso, para se conectar com as emoções, tá? Então, às vezes, a matéria está muito diferente do que você sonha, isso traz uma certa angústia, sabe? Então, às vezes, até ter essa compaixão consigo. E aí, desde que a Lua entra em Capricórnio, ali às 17 horas, ela já vai aplicar um trígono com Mercúrio, o que é muito bom. Então, trígonos são aspectos que favorecem a interação entre os planetas, e Mercúrio é o deus mensageiro das negociações, das trocas, das linguagens, das notícias. Então, a palavra flui muito bem. E Mercúrio em Touro, ele tem muito essa substância. Tem muito essa busca ali de concretizar as coisas, também pode ajudar muito a gente a desacelerar um pouco a mente, tá? Principalmente à noite, mas pensando que ele vai fazer esse trígono amanhã 14:29, pode ajudar também no trabalho amanhã. Quem trabalha à noite também pode ajudar nisso, mas penso principalmente amanhã, né? Um pouquinho ali da tarde pode ajudar bastante, tá? No que precisa de constância, de aprofundamento.
tá? Então é isso, gente. Acho que hoje, até esse ingresso da Lua em Capricórnio, é um bom dia para a gente perceber essas crenças que a gente está carregando, que às vezes não fazem mais sentido, às vezes tem uma nova filosofia de vida querendo nascer em nós, uma nova forma de se relacionar com a vida, com o mundo, uma nova visão de mundo, e tem algumas crenças que precisam morrer, que já estão nos intoxicando, alguns comportamentos, alguns hábitos, alguns padrões ali, que precisam ruir. Então, trazer o olhar sobre isso, porque às vezes você acha que você está se expandindo, mas na verdade você só está dispersando, você só está se perdendo, tá? Então, então olhar para isso, aproveita e olha onde você tem o signo de Sagitário, onde você tem o signo de Capricórnio no seu mapa. Vou deixar o link dos episódios específicos sobre cada uma das luas que eu tenho aqui, se vocês quiserem entender um pouco mais delas. E é isso. Então amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Bom dia para nós.